iniciar, então. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa segunda reunião ordinária do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles do IFES. Nossa segunda reunião, a realizar-se no dia 21 de 3 de 2022, em ambiente virtual, com a seguinte pauta. Pauta número 1, análise e posicionamento sobre a demanda CSC, processo C. Segundo, agenda, apreciação e aprovação de procedimentos ao atendimento do decreto 10.889, de 9 de 12 de 2021, depois do que ocorrer. Eu vou passar a palavra à nossa colega Alvina, que irá conduzir os itens da pauta. Por favor, Alvina. Então, bom dia a todos e todas. Bom dia. Peço desculpas a vocês, eu estou hoje de celular, infelizmente o notebook deu um problema aqui, já tentei reiniciar e não funciona, mas enfim, dá para a gente fazer aqui. Então, senhores, a gente encaminhou o material, nós temos esses 2 pontos de pauta. O primeiro é de um processo, de uma consulta que foi feita pelo Campo São Cristóvão, foi feita a Prodim. Eu estou fazendo, nesse momento, só a ponte, esclarecendo um pouco sobre os temas, mas aí o professor Espínola pode fazer a sua fala a respeito desses pontos. Nós tivemos uma consulta em relação ao primeiro item de pauta, a consulta do Campo São Cristóvão, referente a uma situação de nepotismo, uma possível situação de nepotismo equivalente àquela consulta anterior que foi feita pelo próprio campus e que já foi tema neste comitê, né? Sobre a ocupação de gestores em cargos em comissão ou função e que tem algum parente em exercício, em atividade na unidade, seja terceirizado ou seja servidor. A consulta foi apreciada há um tempo neste comitê. O comitê se posicionou de que precisava desfazer a situação, é esse o teor da decisão desse colegiado naquela época, e agora a demanda se aplica a substitutos, a gestores que estão no período de substituição, que ficam no período de substituição, se esse posicionamento se estende a esses gestores substitutos ou não. Então, essa é uma demanda, como já disse, do Campo São Cristóvão. O professor Arlindo encaminhou para a Prodim entendeu que caberia trazer novamente para item de pauta nesse colegiado. Então, professor, em relação a esse item, é o que eu tenho a esclarecer. Faculto aí a fala ao professor Espínola e ao professor Marco Arlindo, né, que é o detentor assim, dessa situação em sua unidade. Obrigada, Alvina. Algum conselheiro quer fazer algum pronunciamento sobre esse tema? Não? Ficou claro? O Osman está com a mão levantada, professora. Bom dia a todas, a todos. Bom dia. Na verdade, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se cabe aí, mas é o seguinte. Eu lembro que em 2019, acho que foi antes da pandemia, saiu aquela, não sei se foi o decreto lá do Ministério da Economia, se relaciona com a extinção das UASs, né? E tinha um cronograma para que fosse extinta essas UASs, e tinha um momento lá que me parece que ia ficar do Instituto apenas uma. Aí a minha dúvida é o seguinte, que eu lembro que a gente fez essa discussão aqui, e eu acho que chegamos a um consenso, não sei se diz o seguinte, né? Por exemplo, para caracterizar a situação de nepotismo, se tiver, por exemplo, um parente, né, de determinado grau aí,
conforme prevê a legislação, ele não poderia estar na UASP, que o dirigente estava, mas poderia estar em outra, porque por exemplo, outro campus seria outra unidade, seria distinto. Só que a gente tem esse cronograma aí para os afunilamentos, aí a gente tem apenas uma. E aí, nessa situação, como é que fica essa questão do nepotismo? Se um dirigente, por exemplo, tiver um gerente de ensino no campus Lagarto, ele pode ter um parente, uma terceirizada, por exemplo, no campus, sei lá, Itabaiana? Alvina? Então, professor Osman, na verdade, esse é um ponto exatamente para que seja decidido pelo colegiado, seja decidido pela gestão. O que a gente tem é que se caracteriza no órgão. Quando essa situação ocorre no órgão, e aí a gente tá enxergando o instituto como a entidade, na verdade é uma entidade com suas unidades. Na decisão do comitê anteriormente, não fica evidente que o posicionamento desse comitê foi, estando em outra unidade, descaracteriza a situação. Mas nada impede de que o comitê se pronuncie dessa forma, entenda, tenha um entendimento a respeito. Essa é a ideia. A norma dita uma orientação, a gente sabe que essa questão de nepotismo é uma questão assim que precisa ser mais discutida, inclusive os órgãos se posicionam de forma distinta, mas no caso do IFES, há que ter esse posicionamento, um posicionamento coletivo, como é este aqui, para que a gente tenha claramente qual é o posicionamento do IFES. Se esse posicionamento em alguma ação externa vier a ser discutido ou levantada outras hipóteses e dessa possível ação venham recomendações, aí é uma questão de adequação às orientações. Mas o que nós temos, inclusive a partir de consulta que foi feita à CGU, diante do caso concreto que apresentamos, a orientação é que não pode haver no órgão. Essa é a orientação. Independente desse afunilamento, porque eu acho que na discussão que teve anterior, o que deu assim para que a gente tivesse entendimentos foi justamente em pensar que talvez os campos fossem distintos. Mas eu ainda continuo com essa dúvida aí, com essa questão do afunilamento que previsto lá a extinção, né? Que eu acho que só iria ficar reitoria, enfim. Eu acho que Osman, eu acho que a gente pode fazer uma outra consulta nesse sentido, entendeu? O que é como a Alvina falou, esse caso que foi trazido, ele foi bem específico. Estava ocorrendo em São Cristóvão, quando ocorreu, foi retirado as pessoas, e aí, pelo que eu entendo, o professor Marco Arlindo fez essa consulta para ficar com essa resposta oficial, assegurar, né, essa resposta, mas a decisão foi tomada na ocasião, retiramos as pessoas que estavam assumindo, mesmo que um FG3, FG4 foi retirado, e aí a preocupação foi de ficar com esse documento esclarecido, né? E aí ampliou-se a questão, como a colega Alvina bem colocou aí, se perguntando, e o substituto? Né? Então, vamos supor que
eu tenha um substituto e que esse substituto tenha um parente, né? Mas em um certo momento ele vai me substituir. Então, ele não vai estar ocupando, né? Então, a questão que foi levantada, pelo que eu entendi, foi nesse sentido. Não só a pessoa que tem função, mas o substituto dessa pessoa que tem função. Que em certo momento ele vai exercer uma função. Não é isso, Alvina? Exatamente, professora. Né? A Agora, a sua situação... pergunta, Osman, eu sugiro que a gente encaminhe, né, para o órgão, não vejo problema nenhum, quanto mais claro, melhor. Tá, professora, porque vejo que até a questão do substituto levaria a esse meu questionamento aí. No caso, por exemplo, de um substituto eventual assumir em Lagarto e ele ter um parente que está numa terceirizada, por exemplo, em Tobias Barreto, isso implica nepotismo? Então, a gente não tem nada sobre isso, é isso que a gente está dizendo. Não tem nada que impeça, mas você querendo, a gente faz a consulta. Nesse momento, só o que está previsto é essa questão que a Alvina mencionou, entendeu? Tranquilo. Mas algum colega vai se pronunciar? Pronto, Alvina. Então, nesse caso aqui, o que a Alvina deseja é que a gente se pronuncie, fique registrado o nosso posicionamento quanto à relação do substituto. Não é isso, Alvina? Na verdade, professora, eu reforço essa questão. Essa é uma demanda do campus São Cristóvão. Seria muito interessante, seria mais relevante, na verdade, e necessário, é que o gestor do campus São Cristóvão, como membro do comitê, porque eu estou aqui num papel de apoio, né, apoiando o colegiado, mas sendo a demanda do campus São Cristóvão, seria indispensável, eu acredito, que o gestor pudesse explicitar melhor a situação. É claro que ela está configurada claramente aí no processo. Eu acredito que o processo, as informações do encaminhamento ficaram disponíveis para todos os gestores. Inclusive, sobre esse ponto de pauta, eu reforcei a necessidade de que os interlocutores das unidades, tanto de reitoria quanto de campo, reforçasse esse ponto de pauta com os seus gestores, para que eles pudessem também avaliar se há alguma situação em sua unidade que tenha correlação com esta, para que na apresentação de forma mais pontual pelo gestor do campus, no caso o professor Marco Arlindo, os demais pudessem se manifestar aqui e opinar se o posicionamento que já aconteceu se é extensivo ao substituto. Aí eu aproveito e reforço aí, me refiro aí à fala do professor Osman. Como a senhora bem disse, professor, é um outro ponto, que também este colegiado, como supervisor desse tema dentro do IFES, que é integridade, e, portanto, dos subtemas de integridade, como é nepotismo, pode também ter um posicionamento. O posicionamento pode sair desse colegiado. E, eventualmente, seja através de uma consulta, como a professora sugeriu, fazendo uma consulta e trazendo a novo debate, ou mesmo posicionando, se entendem que no IFES essa situação desconfigura essa possível situação de nepotismo, porque nós não estamos afirmando que ela é uma situação de nepotismo, mas ela se desconfigura a partir do momento que aquele servidor que tem vínculo, ele atua em outra UG, tá? Então, são dois pontos. O ponto de hoje é esse mesmo, professora, como a senhora bem disse.
mas o que eu quero dizer é que não é bem uma demanda da Prodin. Eu estou aqui, na verdade, como representando, na verdade, o trabalho que é feito lá na Prodin, mas é uma demanda do campus que seria importante que o próprio gestor pudesse trazer um pouco mais de clareza. Mas, no que me permite a fala, é isso, é essa demanda extensiva ao substituto. Ok, Alvina. Ok, então, assim, na verdade, veio de São Cristóvão, né, essa demanda, mas ela interessa a todos nós, que seja avaliado esse cenário em cada campus, não é? Porque quando a gente traz um tema desse para o colégio, a gente está sinalizando que essa postura ela vai ser abrangente, vai ser uma conduta única, né, em todos os campos. Ou seja, não é? Se eu sou do Campo São Cristóvão, tenho um parente lá na terceirizada, não é isso? Ou substituto, mas eu reforço aqui que essa preocupação ela deve ser extensiva a todos, não é isso? Perfeito. Por isso mesmo que a Prodin entendeu que caberia trazer para ponto de pauta. Aí eu gostaria que cada colega se posicionasse, né, no chat, porque esse posicionamento ele vai constar na ata, né, que é um documento oficial que assinaremos depois, não é? Então, vocês coloquem a posição de vocês aí, por gentileza. Vamos passar enquanto os colegas respondem. Eu gostaria que vocês respondessem, que eu não estou vendo nenhuma colocação aí. Aí podemos passar, enquanto isso, para o item 2. Alvina, com a palavra. Então, professor, em relação ao item 2, também é um ponto de pauta que a Prodin está trazendo pelo apoio que dá a esse colegiado, e também porque diz respeito, reforço, diz respeito a todos os gestores, né? É um ponto de pauta que já foi discutido em outros momentos, que é a questão da publicação da agenda dos gestores, com essa publicação desse recente decreto, apesar de que já existe a lei lá de 2013, que sinaliza a necessidade de publicação da agenda, mas o decreto que saiu agora em dezembro de 2021, ele institui o sistema agendas. É um sistema gerido pela CGU e é um sistema que reforça a obrigatoriedade, né? Na verdade, é a obrigatoriedade de que sejam publicadas as agendas dos gestores, no caso da rede federal e das instituições federais de ensino como um todo, na portaria de equivalência, que é a equivalência de cargos, que é do Ministério da Economia, eu disponibilizei também para todos, a gente tem dentro do IFES a necessidade de publicar a agenda dos gestores de CD1, a reitora, óbvio que já existia isso e já vem sendo publicada, mas também dos gestores que ocupam CD2. Além disso, é obrigatória a publicação da agenda dos gestores substitutos, no período em que eles estiverem substituindo, a agenda deles precisa ser também publicada. Essa é a exigência lá do decreto e a partir da implementação do sistema, que o decreto já está vigente, algumas regras já estão vigentes, como vocês podem verificar aí no decreto, mas o sistema mesmo, ele vai começar ele entra em operação a partir do mês de outubro, e aí ele será monitorado diariamente pela CGU. Esse é o posicionamento que se tem. O decreto diz que esse posicionamento em relação à publicação de agendas
que de outros gestores, além desses que têm a publicação da agenda obrigatória, convém que o órgão avalie os riscos de não publicar a agenda de outros gestores que, em algum momento, representem o IFES, representem a instituição, possam participar de audiências, inclusive virtuais, entrevistas, que possam ter uma fala pelo órgão em algum momento. Então, é esse ponto que a gente traz aqui também. Primeiro, que precisa sair um ato formal, e aí a gente tem o IFES tem a oportunidade de, a partir da decisão desse comitê, publicar aí uma portaria, publicar uma deliberação, nominando os cargos que os seus titulares terão sua agenda publicada. Um dos pontos que eu gostaria que fosse avaliado aqui é que nós temos nesse comitê gestores que são subordinados diretamente à reitora, como são os diretores sistêmicos, das diretorias sistêmicas, DINOVE e DTI. Então, é importante que esse colegiado defina aqui, opine, aprecie e se manifeste sobre a publicação da portaria desses gestores, que são membros desse colegiado. São os únicos que estariam aí de fora da exigência do decreto, mas que o decreto faculta viabiliza essa análise, né? Sugere essa análise para que seja feita em função dos riscos dessa atuação em relação à participação em eventos externos. Além desses, o que foi que entendemos que caberia? Falamos com os interlocutores, fizemos uma reunião e pedimos também, professora Ruth, que os interlocutores conversassem com os seus gestores, com os diretores das suas unidades, os pró-reitores das suas unidades, tratando desse ponto especificamente, para que o gestor também pudesse avaliar quais cargos dentro da sua unidade, além do seu próprio, que é obrigatório, que caberia, que os gestores entendem que seria oportuno sugerir aqui no colegiado que a agenda daqueles gestores também fossem publicadas. Por exemplo, um exemplo que a gente tem aí dentro de uma pró-reitoria, é a DIAI. Nós temos aí uma diretoria, né, de assistência ao aluno. Eventualmente, essa gestora ou esse gestor poderá se manifestar publicamente em relação à atuação dessa diretoria, e aí seria interessante que a PROEM pudesse avaliar se a agenda desse gestor cabe publicar. Então, é um momento assim de avaliação mesmo, porque a gente precisa formalizar esse procedimento. Ok, tá certo. Eu vou voltar antes ao item número 1, porque nenhum colega se posicionou. Eu gostaria que os colegas, por favor, vou aguardar, porque a gente precisa ter formalizado. Eu fiquei com a dúvida, professora. É justamente sobre isso, por isso que eu levantei a mão. Eu fiquei com a dúvida. No caso, para a gente dizer... porque Alvina, eu posso ter me atrapalhado. Alvina deixou claro que seria isso uma atribuição do diretor do campus, que eu entendo que foi isso, Alvina? Sim, foi? É porque como você... Professor, eu acho que houve eu acho que ou eu me expressei mal ou não fui bem compreendida. A demanda veio do campus São Cristóvão para esclarecer também se é necessário o mesmo posicionamento que se tomou em relação ao titular, ou seja, tendo parente deixar de ter esse vínculo dentro da unidade, se também se aplica ao substituto.
tá? Mas essa é uma situação pontual em São Cristóvão, tá? Que ele trouxe aqui, mas é uma situação que pode se configurar nos diversos campi, pode se configurar numa pró-reitoria. Por isso, nós fizemos também esse trabalho com os interlocutores, para que pudessem sensibilizar seus gestores a analisar essa situação dentro da sua própria unidade. Porque não é um caso isolado, como a professora bem falou aí, a professora Ruth reforçou, essa situação pode não ser um caso isolado do Campo São Cristóvão, mas sendo um caso no Campo São Cristóvão, podendo ocorrer em outras unidades, passa a ser um posicionamento institucional, né? Nós Alvina, deixa eu fazer aqui um esclarecimento. É assim, veja, Luciano, é realmente, no caso, você que tem que avaliar o seu campus, sim. Então, você é o gestor máximo do seu campus. Então, é você que tem que observar se tem situação de nepotismo lá, por exemplo, né? Vamos supor alguém que tem uma função, um exemplo, né? Um gerente ter um parente lá no campus propriar, na terceirizada, entendeu? Não, Então, eu entendi, professora, isso. entendi. E eu concordo, assim. E eu fiquei sem entender, porque é o seguinte, isso é o que a gente tem que fazer. Agora, Então, mas o que a gente quer é oficializar, é da ciência e que aí está sendo estendido, a solicitação vamos estender ao substituto, vamos supor, repare, vamos supor que a pessoa que vai lhe substituir no campus, ele tenha um parente lá. Vamos supor, né, que no caso ele não fosse CD e fosse lhe substituir, mas naquele momento ele é CD. Ele vai ter... Isso não acontece muito conosco, por quê? Porque quem já nos substitui já é CD. Geralmente o diretor é substituído ou pelo gerente de ensino ou pelo gerente de administração. Mas o que se quer é essa ciência e a confirmação desse posicionamento, porque na hora que for estar lá escrito, registrado, é uma posição da instituição. E eu tenho que contar com você, porque cada um é diretor, responde pelo seu campus. Eu não tenho como saber isso em cada campus, entendeu? Então, a gente está pedindo exatamente isso. Pronto, agora eu entendi, professora. Beleza. Eu já botei lá, ciente de acordo. Beleza, obrigado. Ok, é isso. Obrigado, Luciano. Eu peço aos outros que façam o mesmo, por gentileza. Exatamente, professora. Obrigada. De nada. Vamos lá, gente, para a gente passar para o outro item. Bom, agora os colegas estão respondendo. Ótimo. Então, no segundo item, né, como foi falado pela Alvina, então, eu, enquanto reitora, eu já tenho minha agenda no Google e que é colocada à disposição, né, na transparência, todos sabem o meu dia a dia. E aí está sendo cobrado, eu acho corretíssimo, né, essa postura dos assessores da reitora e outros CDs. Então, esse documento ele vai entrar em vigor em outubro, né? E a gente vai aqui também se posicionar nesse de acordo. Eu entendo, vou dar o meu posicionamento, eu entendo que todos os CDs têm, sim, que prestar conta da sua agenda. Tá certo? Não vejo problema nenhum enquanto isso. Então, a gente vai pedir que vocês, colegas, se posicionem também nesse item aí, tá ok? Eu também concordo. Eu acho que o gestor, o diretor, é que tem que publicar. Agora, houve algum tipo, Alvina, algum tipo, já está normatizado isso, o sistema... É para entrar em vigor em outubro, sim, é para entrar em vigor em outubro. Entra em vigor, o documento sai em dezembro e vai entrar em vigor
Luciano, em outubro. A gente já está trazendo esse ponto, porque o documento foi de dezembro, mas em outubro, a partir de outubro vai ser cobrado. De outubro ainda. Outubro desse ano, isso. Tá bom, obrigado. Viu? Pronto, Professora, então, me veja, eu permita estou só- considerando, vou reforçar porque está gravado, que o item de número 1, apresentado pela colega Alvina, ele foi por unanimidade, né? Entendido que tanto o titular quanto o substituto, em função de ceder, né, não pode ter nenhum parente trabalhando na sua unidade. É isso. O segundo item, como a Alvina bem colocou, houve o decreto de dezembro, certo, do ano passado, para entrar em vigor em outubro deste ano, onde é cobrado que os assessores da reitoria, da reitora, apresente, né, e mantenha atualizada a sua agenda disponível, né, para que todas as pessoas tenham conhecimento da mesma. Não é isso, Alvina? Isso, professora. O decreto obriga CD1, CD2 e seus substitutos, tá? Aí, isso aqui já é ciente, né? Aqui é ciência, todos já estão cientes disso. É claro que o sistema começa a funcionar, a ser operacionalizado e monitorado diariamente a partir de outubro, mas tem todas as tratativas que precisam ser encaminhadas previamente, quais são os tipos de evento, então tudo isso está no decreto, mas não impede de o IFES regulamentar, sair aí com o documento, e aí a gente vai ver junto aí as áreas que atuam no programa de integridade, como a gente vai fazer, tá? Mas assim, além desses, o que está aqui sendo posto para avaliação é quais os cargos que os gestores entendem que, pela relevância da atuação dentro da sua unidade, convém que tenha a sua agenda publicada. Aí eu vi aqui, professora, que a senhora, por exemplo, se manifesta, olha, eu entendo que todos os gestores que têm CD, tá? Que têm CD. E aí eu faço uma observação, dentro das estruturas organizacionais das unidades, nós temos aí CD3 e CD4. CD4 normalmente está subordinado a uma estrutura de CD3. Aí caberia, Então, é só uma ponderação, caberia publicar agendas de CD4, simplesmente por publicar, não. esse gestor CD4. Deixa eu corrigir. Quando eu falei, eu me referi ao CD3, que é geralmente quem substitui o pessoal de CD2, tá certo? CD4, não. Eu não vejo menor necessidade. Então, seria CD1 e CD2, que são obrigatórios, né? E o CD3, porque são as pessoas que naturalmente ou representa ou substitui o CD2. Perfeito, obrigada, professora. Nada. Eu corrigi porque eu falei todos, mas eu não estava não queria me referir ao CD4. Entendi que não, professora, mas assim, precisava. Sim, ótimo, sim. Pronto. Augusto levantou a mão. Por favor, professor Augusto. Oi, bom dia, gente. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Pronto. Só uma dúvida, Alvina. Qual é o veículo de divulgação? O Márcio me perguntou aqui. É um sistema oficial do governo ou é agenda interna nossa? O sistema é oficial do governo. É um sistema que foi instituído por meio do decreto. Pronto, tranquilo. Mas nada impede, sabe, José Augusto, que a gente comece a ter essa prática desde já, no link, no
no site do IFES, para que a gente já tenha essa informação sendo registrada e a gente só possa vincular a partir de outubro no sistema, porque aí a gente já começa a adotar a prática, nada impede de o IFES iniciar a adoção da prática desde já. Ok, Alvina, obrigada. Deixa eu ver. Agora, o próximo ponto de pauta é o que ocorrer, né? Eu gostaria de saber se tem algum ponto a ser colocado. Não havendo, a gente passa para outra reunião. Professora, Algo mais, só, por favor, sobre o item 2. Então, fica definido, por decisão do colegiado e a orientação da senhora e decisão do colegiado, que todos os gestores de CD3 terão suas agendas publicadas. Isso exato, exatamente. está registrado, então. Okay. Viu? Obrigada, Alvina. Obrigada. Então, não tendo mais nenhum ponto, né? A gente encerra essa reunião, agradece a Alvina, sempre atuante, atenta e se antecipando nas ações, isso é importante, porque dá para que a gente possa, dá tempo para que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade cada item e nos organizar internamente. Obrigada, viu, Alvina? Eu que agradeço, professora. Obrigada a todos pela oportunidade. Se quiser continuar, fique à vontade. A gente vai entrar na reunião do Colégio Dirigente. Estou saindo agora.